Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2021. Declaração de fé, esse é o assunto da terça-feira. Nós temos já tratado aí já algumas semanas sobre a declaração de fé. Só para relembrar o que seria uma declaração de fé. Declaração de fé é um compêndio, um resumo das principais doutrinas que nós extraímos das Escrituras Sagradas e que vão direcionar as práticas da nossa igreja, vão direcionar como nossa igreja vai interagir com os vários assuntos que estão relacionados ao nosso dia a dia. Então é muito prático, é muito usual, nós usamos o tempo todo nas nossas interações diárias. Bom, nosso primeiro artigo foi as Escrituras Sagradas e é importante relembrar que as Escrituras Sagradas é a nossa fonte, a fonte da nossa declaração de fé é o que nós tiramos das Escrituras Sagradas. Nosso segundo artigo é para falar sobre Deus. Quem é Deus do ponto de vista da Bíblia Sagrada? Bom, o primeiro parágrafo do nosso segundo artigo, que é Deus, diz o seguinte: o único Deus vivo e verdadeiro é Espírito, pessoal, eterno, infinito e imutável. Então a primeira declaração que fazemos aqui é que Deus é Espírito e Ele é uma pessoa, Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus transcendente, está acima de todas as coisas, mas é um Deus imanente, está próximo, participa da sua criação. Então isso é importante, como eu disse, quando falamos da declaração de fé prática, a forma como vamos viver o nosso dia a dia é sabendo que o nosso Deus, ele é pessoal, ele é uma pessoa e ele se relaciona comigo e com você, ele se relaciona com o seu povo. Depois começamos a afirmar algumas características de Deus, atributos de Deus: eterno, infinito, imutável, onipotente, onisciente, onipresente. Esses são atributos de Deus, características de Deus. Então nós afirmamos que Deus não muda, nós afirmamos que Deus ele tem todo o poder, nós afirmamos que ele conhece todas as coisas, que ele está presente em todos os momentos da história. Então essas são características de Deus. Depois, nós afirmamos o caráter de Deus, nós afirmamos quem Deus é. Então Deus é perfeito, e ele continua dizendo, perfeito em santidade, justiça, verdade, em amor. Deus é criador, sustentador, redentor, juiz, senhor da história e do universo e que governa pelo seu poder. Aliás, ele é senhor da história e do universo que o governa pelo seu poder. Então, o que nós estamos afirmando aqui é que além desses atributos de Deus, onipotência, onisciência, onipresença e imutabilidade, ele tem também características de caráter que vão marcar quem Deus é. Deus é santo, Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor. Então essas são características de Deus. Então nós afirmamos quem é o nosso Deus. E aqui é importante porque nas nossas interações diárias nós vamos lembrar que Deus é amor, que Deus é bondade, mas também vamos nos lembrar que Deus é verdade, que Deus é justiça. Então, quando nós vamos interagir no nosso dia a dia, quando vamos viver o nosso dia a dia, vivemos a partir de uma visão clara de quem Deus é. Então Deus não é só amor, passa a mão na cabeça de todo mundo, ama todo mundo, não. Deus também é verdade. E ele preza pela verdade, ele preza pela justiça. Então, essas características de Deus vão nos ajudar a interagir com a divindade no dia a dia. Também afirmamos no segundo parágrafo, ele dispõe todas as coisas de acordo com o seu eterno propósito e graça. Segunda afirmação aqui, depois das características de Deus, é que Deus governa todas as coisas. Do ponto de vista bíblico, Deus é soberano. Tem uma frase de um pastor que eu gosto muito, ele diz o seguinte, que Deus controla o movimento da menor formiga
da Amazônia. Aquela formiguinha pequenininha lá na Amazônia, Deus está governando o movimento das suas patas. Deus governa todas as coisas e isso nos dá confiança de saber que Ele está movendo todas as coisas conforme a sua vontade. Podemos confiar nele. Isso nos dá conforto também. Por quê? Porque um Deus de amor está conduzindo todas as coisas. E a terceira e última afirmação desse artigo, desse segundo artigo que é Deus, é o seguinte: em sua triunidade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Aqui nós estamos falando da Trindade. É um assunto que vamos tratar mais à frente na nossa declaração de fé, mas de forma introdutória é importante você entender que nós temos um Deus que Ele é três pessoas, não são três pessoas, é três pessoas, mas que não se divide em sua essência, por isso é três pessoas. Então o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são pessoas distintas e nós nos relacionamos com eles de forma distinta. O que isso nos ajuda no nosso dia a dia? A entender a unidade na diversidade, a entender que não somos todos iguais, que ninguém precisa pensar igual a você, que ninguém precisa agir igual a você, mas que ainda assim somos um corpo só no Senhor Jesus. Então, isso nos ensina a unidade no meio da diversidade. Bom, esse é o nosso segundo artigo da declaração de fé, Deus, e eu espero que tenha falado muito forte ao seu coração. Precisamos estudar mais sobre quem é Deus. Não significa que não podemos conhecer Deus mesmo de forma muito simples, tá? Mas o quanto mais estudarmos sobre Deus, mais nós vamos conhecer quem é o Deus que nos salvou, tá bom? Que Deus abençoe e uma ótima, excelente terça-feira para todos.